Não chore por aquilo que já foi. Se Deus tirou da sua vida, saiba que foi livramento. Não fique achando que no passado as coisas eram melhor, que no passado era melhor, que antes era tudo bem, agora não é mais. Se você crê em Cristo, se você está em Jesus e você está na vontade do Senhor, saiba que o que Deus tem para você, o novo de Deus, é muito melhor do que o que já passou. Hoje a gente vai falar sobre deixar o passado para trás. Aquilo que ficou para trás pertence ao passado e o Senhor tem para nós algo muito melhor no porvir. O novo de Deus, ele é sempre melhor, porque o Senhor, eu creio que ele nos abençoa e vai se revelando de forma progressiva, né? É aquela velha história de Abraão sai da sua terra para onde eu mostrarei. Abraão sai e Deus mostra até que ele tem um filho, até que ele tem uma grande nação. Então, Abraão começa aqui e aí Abraão vem, vai subindo até aqui, né? Até ser reconhecido ele como pai da fé, como pai de multidões, de fato se concretiza. Então, o novo de Deus, ele é bem melhor do que o que foi passado. E teve um profeta de Deus que ele não queria deixar o passado para trás, um grande profeta. Samuel, né? Ele assume como profeta depois de Eli e ele recebe, né, um questionamento do povo de Israel, que Israel fala: nós queremos um rei. Até então, Israel era governado, né, pelos profetas, que Deus falava através dos profetas, e aí o profeta falava falava para o povo, e aí era assim que seguia. Mas Israel falou assim: olha, todo mundo tem rei, todas as nações têm rei, nós queremos um rei para nós. Se vira aí e coloca um rei para nós, porque nós queremos um rei. E aí Samuel ora a Deus, Deus ele, tá bom, esse povo quer um rei, e aí fala para Samuel ir lá e ungir Saul. Só que Saul, ele desrespeita Deus. Saul, ele vai contra aquilo que o Senhor falava, né? E aí, Saul, por ser desobediente, ele é rejeitado por Deus. Deus, ele rejeita Saul. Só que aí, Samuel, ele começa a ficar se lamentando. Ele começa a chorar, a entrar num desespero que Deus, ele interfere naquilo porque o desespero e, e o lamento de Samuel era tão grande, só que não era o que Deus queria. Deus ele tinha outros planos, Deus tinha algo novo para aquele povo. 1 Samuel 16 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Deus, ele fala para Samuel, o próprio Deus chega para Samuel e fala: até quando você vai ficar sofrendo por aquilo que eu rejeitei? Deus, ele abre a boca para questionar Samuel: olha, eu tirei Saul, eu não aceito mais. Saul foi rejeitado. Até quando que você vai ficar se lamentando? Isso me ensina que eu e você, às vezes, nós se lamentamos, nós choramos, nós ficamos ali presos no passado, nós ficamos, de fato, agarrados àquilo que passou, aquilo que muitas das vezes o Senhor já rejeitou, o Senhor já tirou da nossa vida. Em vez de a gente estar dando graças a Deus, glórias a Deus pelo livramento e clamando a Deus pelo novo, nós ficamos aqui chorando, se lamentando. Ah, mas o tempo era melhor, né? Não volta mais. E às vezes a gente está se comparando até tempos em que não tínhamos Cristo, né? Às vezes a gente está se comparando quando nós não éramos salvos e quão perigoso isso é, porque colocar em xeque que um tempo, não importa se nesse tempo você tinha muito dinheiro, você era muito bem sucedido, você era, não sei o que você era, mas se você não tinha salvação, e aí passa o tempo de hoje, mas você é salvo, só que você não tem mais aquele poder que você tinha, o tempo de hoje é bem melhor só pelo fato da salvação. Então não fique pensando que o passado é melhor e que o que passou não vai voltar mais e de fato tinha que ter aproveitado mais. Não, o novo de Deus é sempre melhor. E Deus ele fala: pare de chorar por aquilo que eu já rejeitei.
pare de chorar e se lamentar por aquilo que eu já tirei da sua vida. Eu sei o que faço. E aí Deus ele dá uma ordem para Samuel, que era para ele ir lá e ungir um outro rei, o filho de Jessé, Davi, né? E a gente vê ao longo da história que Davi, o reinado de Davi, foi infinitamente melhor, foi mais feito à vontade de Deus, de fato, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, do que o de Saul. Só que, você já pensou se Samuel ele tivesse ficado preso ali no lamento de Saul? Já pensou que se ele tivesse, né, o poder de decidir, de fato ali ficar se lamentando e não seguir em frente? Israel jamais teria vivido o que viveu, porque Davi, ele foi um dos melhores reis, né? A Bíblia diz que Saul, o pessoal cantava Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Davi conquistou terras, Davi fez crescer o povo avançou, foi um reinado assim de muitas bênçãos. Davi gerou Salomão, que foi quem construiu o templo do Senhor. Então assim, foi coisas que foram muito melhor do que na época de Saul. Então, não olhe para trás, não olhe para trás porque o foco é o reino. O reino de Deus é o foco, Jesus é o foco. E o que o Senhor tem preparado para nós é muito melhor do que já passou, é muito melhor do que nós vivemos, principalmente quando não éramos crentes, quando não éramos filhos de Deus, né? Quando nós só éramos criaturas. Aí fomos feitos filhos através de Jesus. Jesus ele nos ama e aí ele tem um plano perfeito, um plano de bem, não de mal, para minha e para sua vida. Lembra da mulher de Ló? A ordem dos anjos, né? Quando os anjos vêm para destruir Sodoma e Gomorra, eles falam assim: vão, mas não olhem para trás. Só que a mulher de Ló, eu não sei se ela tinha um apego com aquela cidade, se ela tinha um apego emocional com as pessoas. A Bíblia não relata, a Bíblia só relata que ela olhou para trás. E por ela ter olhado para trás, ela virou estátua de sal. Isso me ensina que o novo de Deus é melhor, que eu não devo olhar para trás, porque muitas das vezes, se nós olharmos para trás, o abismo vai estar lá nos esperando. E o Senhor, ele fala: não volte daquilo que eu te tirei. Não seja o cão que volta para o próprio vômito. Não seja a porca que volta a rolar na própria lama. O meu novo é bem melhor. Afinal, não se coloca vinhos novos em odres velhos. Então, que o seu odre passe a ser novo. Renove para receber o novo de Deus, o vinho novo do Senhor, pois o vinho novo é de fato bem melhor. Que Deus te abençoe.